Boa noite, exploradores do abismo. Hoje falaremos sobre uma entidade famosa e fascinante. Falaremos sobre o demônio Valak, um demônio que faz parte da tradição da demonologia. Ele é mencionado em várias fontes históricas, textos ocultos e grimórios obscuros da alta magia. Valak não é apenas uma figura demoníaca, ele é uma entidade estranha que, na maioria dos casos, se apresenta como uma criança de asas angelicais, em contraste com um profundo mistério que carrega. Montado em um dragão de duas cabeças, Valak personifica uma união única entre forças opostas, convidando-nos a desvendar enigmas e verdades escondidas. Também conhecido como Marquês das Serpentes, ele detém poderes que ultrapassam a compreensão humana, desencadeando uma jornada audaciosa rumo ao abismo. A aparência e as representações de Valak na demonologia e nas tradições esotéricas são fascinantes e intrigantes, repleto de simbolismo e significados profundos. Valak é frequentemente retratado como um demônio com uma imagem complexa, uma fusão de elementos aparentemente contraditórios que capturam a imaginação daqueles que exploram o ocultismo. A representação mais conhecida de Valak é a de um menino com asas de anjo, montando em um dragão de duas cabeças. Essa imagem em si é rica em simbolismo, carregando consigo várias camadas de significado que ressoam com a natureza estranha dos seres demoníacos. A figura do menino, muitas vezes retratado como uma aparência jovial e inocente, cria uma tensão fascinante quando contrastada com a noção tradicional dos demônios como seres malignos e corruptos. A escolha de uma aparência infantil pode ser interpretada como uma estratégia de engano destinada a baixar a guarda das pessoas e a fazê-las subestimar o poder e a malícia do demônio. Essa dualidade de aparência reforça a ideia de que as aparências podem ser enganosas e que o mal muitas vezes se esconde sobre a superfície de algo inofensivo. As asas de anjo são um componente adicional e altamente simbólico da representação de Valak. Enquanto as asas normalmente são associadas a divindades, pureza e luz, a sua presença nas representações de Valak sugere uma subversão desses símbolos. Isso pode ser interpretado como uma representação de uma divindade caída ou corrompida, evocando a dualidade inerente à natureza dos demônios e a resolução ambígua com as forças celestiais. A imagem de Valak montada em um dragão de duas cabeças também adiciona complexidade à sua representação. O dragão é uma figura mítica que tem sido interpretada de várias maneiras ao longo da história, incluindo como um símbolo de força, sabedoria, proteção e caos. Essa representação de Valak como um menino com asas de anjo montado em um dragão é uma poderosa evocação de contraste. Ela desafia noções simplistas de bem e mal, explorando a complexidade das forças sobrenaturais e demoníacas. Valak é muito reconhecido por possuir um conjunto de poderes obscuros que capturam a imaginação e a curiosidade daqueles que se envolvem com o ocultismo e a magia cerimonial. Seus poderes entrelaçados com símbolos têm sido explorados e interpretados de maneiras variadas ao longo dos séculos. Uma das características mais notáveis de Valak é a sua capacidade de revelar segredos ocultos e conhecimentos profundos. Ele é evocado por praticantes em busca de informações sobre o passado, o presente e até mesmo o futuro. Essa habilidade de fornecer vislumbres de verdades ocultas alimenta o desejo humano pela sabedoria e pela compreensão das forças que moldam a existência. Valak também é associado a influências sobre sonhos e visões. Acredita-se que ele possa manipular os reinos da mente, proporcionando experiências oníricas
que podem fornecer intuições e até mesmo profecias. Seus poderes sobre os aspectos mais profundos da mente humana conectam-se com a busca do conhecimento e da verdade através de meios não convencionais. No entanto, os poderes de Valak não se limitam apenas ao conhecimento. Ele é muitas vezes considerado capaz de manipular sentimentos e desencadear emoções intensas. Esse domínio sobre as emoções pode ser explorado tanto para o bem quanto para o mal, dependendo da intenção do praticante. A representação do dragão de 2 cabeças, montado por Valak, acrescenta camadas adicionais de simbolismo e poder. O dragão é uma criatura mitológica que tem sido associada a muitos significados, como eu disse anteriormente. No contexto de Valak, o dragão de 2 cabeças pode representar o equilíbrio frágil entre as forças opostas do universo. O fato dele montar o dragão, a personificação do caos, demonstra o controle que ele exerce sobre essas forças. É claro, é importante lembrar que as interpretações dos poderes de Valak são profundamente influenciadas pela perspectiva individual e pelas tradições esotéricas. Suas habilidades são frequentemente usadas em rituais de invocação e magia cerimonial para buscar orientação e compreensão mais profunda da natureza do mundo e do ser humano. No entanto, como ocorre com muitas áreas do ocultismo, a exploração dos poderes de Valak também carrega um elemento de risco, pois envolve a intenção com forças que se acredita estarem além da compreensão humana. A invocação de Valak é um tema que envolve um misto de fascinação, mistério e cautela. Dentro das tradições ocultas e da demonologia, os rituais de invocação são um aspecto fundamental da magia cerimonial, permitindo que os praticantes estabeleçam contato e comunicação com entidades sobrenaturais, como demônios, para obter conhecimento, orientação ou realizar pedidos específicos. No contexto da demonologia, a invocação de Valak é frequentemente realizada como parte de um conjunto de rituais cuidadosamente delineados, que incluem elementos como círculos de proteção, selos mágicos, orações, invocações e até mesmo oferendas. Esses rituais são projetados para estabelecer um ambiente controlado e seguro para a interação com a entidade, enquanto também demonstram respeito e reverência pelo poder e pela natureza do demônio invocado. A preparação para uma invocação envolve uma série de passos meticulosos. O praticante geralmente começa por purificar seu espaço de ritual e a si mesmo, buscando criar um ambiente livre de energias negativas ou interferências indesejadas. Símbolos mágicos, muitas vezes contendo representações de Valak e suas associações simbólicas, podem ser desenhados ou colocados no espaço do ritual para fortalecer a conexão com a entidade demoníaca. A relação de Valak com outros demônios é um aspecto interessante da demonologia. Nos sistemas de hierarquias infernais e nas listas de demônios encontrados em grimórios, Valak muitas vezes ocupa um lugar específico entre as hostes demoníacas. Essas relações podem variar de acordo com a fonte e o contexto, mas fornecem informações sobre como Valak é percebido dentro desses sistemas de crença complexos. Dentro do contexto das hierarquias demoníacas, Vale é frequentemente categorizado como um grande presidente dos infernos. Essa posição sugere um grau de comando ou liderança sobre outros demônios menores, indicando que ele é visto como um ser de status elevados dentro do reino infernal. No entanto, a natureza exata dessa relação com outros demônios pode variar bastante. Em algumas tradições, ele é retratado como um subordinado de figuras mais poderosas, enquanto em outras, ele é retratado como tendo uma autonomia considerável. A relação de Valak com outros demônios também pode estar relacionada às esferas da influência e às funções atribuídas a essas entidades. Valak é frequentemente associado à revelação de conhecimentos ocultos, adivinhação e manipulação de emoções. Portanto, sua relação com outros demônios pode ser moldada
por essas áreas específicas de atuação. É importante notar que as representações de relações entre demônios variam significativamente entre diferentes tradições. Além disso, as hierarquias demoníacas e as relações entre demônios são conceitos construídos dentro das tradições esotéricas e ocultas, muitas vezes influenciadas por mitologias, crenças religiosas e interpretações individuais. Antes de falar mais sobre seus significados ocultos, é bom ressaltar que nas descrições estarão links de produtos relacionados com o tema do canal. Não deixem de conferir abaixo os livros incríveis que vão te levar mais fundo nesse assunto tão fascinante e obscuro. Comprando nos links abaixo, você ajuda o canal a crescer cada vez mais. Também não deixem de conferir nosso blog, com matérias e produtos também relacionados com o nosso tema. Obrigado pela força. Mas por que Valak muitas vezes é chamado de o Marquês das Serpentes? O título de Marquês das Serpentes, atribuído ao demônio Valak, é uma expressão carregada de simbolismos e significados dentro da demonologia e das tradições ocultas. Essa designação evoca imagens de serpentes, um símbolo antigo e universalmente associado a diversos significados e interpretações. A associação de Valak com serpentes acrescenta profundidade à sua representação e destaca sua natureza complexa. As serpentes têm uma presença mítica em muitas culturas e religiões ao longo da história. Sua aparência e seus comportamentos, muitas vezes imprevisíveis, as tornam um foco de fascínio e medo. Como criaturas que rastejam pelo solo, muitas vezes associadas à terra e à fertilidade, as serpentes estão conectadas a conceitos de renovação, transição e ciclo de vida. A capacidade de mudar de pele é frequentemente vista como um símbolo de renascimento e regeneração espiritual. No contexto da associação de Valak com serpentes, essa simbologia pode ser interpretada de várias maneiras. Porém, é claro, trouxe as 3 mais conhecidas, já que serpentes possuem infinitos significados no ocultismo. Primeiro significado: conhecimento e sabedoria oculta. A serpente é associada ao conhecimento secreto e à sabedoria oculta. A imagem da serpente que sussurra conhecimentos proibidos reflete a busca humana por conhecimentos além do nosso alcance comum. Valak, como Marquês das Serpentes, pode representar a capacidade do demônio de proporcionar acesso a conhecimentos profundos e místicos, desvendando segredos escondidos da mente humana. Segundo significado: transformação e transmutação. A serpente, por sua capacidade de trocar de pele, é símbolo de mudança e transformação. Valak pode ser visto como um agente da transformação espiritual, permitindo que os praticantes deixem para trás velhas formas de pensamento e abracem uma nova compreensão da realidade. Sua influência pode ser interpretada como uma ajuda para superar obstáculos e desafios, emergindo renovado e totalmente transformado. Terceiro e último significado: conexão com a terra e o sobrenatural. As serpentes também são frequentemente associadas à terra e à natureza. Valak, como Marquês das Serpentes, pode simbolizar uma ponte entre o mundo humano e o reino espiritual, oferecendo pensamentos únicos sobre a conexão entre a materialidade e o desconhecido. A origem de Valak, como muitos outros demônios presentes nas tradições ocultas, é envolta em mistérios e interpretações variadas. Sua presença é mais comum em grimórios, que são manuais antigos de magia ritual e ocultismo. Valak é mencionado principalmente no Lemegeton, a Clavícula de Salomão, que é uma das obras mais influentes na demonologia e na magia cerimonial. A verdadeira origem de Valak é difícil de rastrear, devido à natureza fragmentada e muitas vezes anônimas desses textos. Grimórios foram compilados por diferentes autores ao longo dos séculos, muitas vezes usando fontes mais antigas como base, mas também incorporando
novas interpretações e influências culturais. Isso cria um cenário complexo, onde as origens precisas das entidades demoníacas, incluindo Valak, podem ser difíceis de descobrir. Alguns pesquisadores sugerem que as representações e os nomes de demônios, incluindo Valak, foram influenciados por mitologias antigas, tradições religiosas e mesmo figuras históricas. As figuras demoníacas muitas vezes refletem medos, tabus e anseios da sociedade em que as histórias e os textos foram criados. Resumidamente, os demônios ou entidades que conhecemos podem ser representações atualizadas de antigos demônios, ou deuses cultuados no começo da história humana, tendo seus nomes originais perdidos nas areias da história. Caso tenham gostado do vídeo, não se esqueçam de se inscreverem no canal para não perderem as próximas obscuras criaturas que estão por vir. Boa noite e até o próximo vídeo.